Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Dando sequência aos nossos comentários sobre a Casa do Dragão, hoje eu vim falar sobre o 6º episódio da série. Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá conversar sobre Casa do Dragão. Esse episódio ele abre uma nova fase da temporada, 10 anos depois do casamento de Laenor Velaryon e Rhaenyra Targaryen, ocorrido no último episódio. Devido a isso, a gente teve uma mudança de atores que interpretam vários personagens e também a gente viu que as rivalidades que estavam se consolidando durante os 5 primeiros episódios, aqui elas já estão bem fortalecidas e elas formam dois lados de um conflito. A disputa ela é vista, inclusive, através do título do episódio, que é A Princesa e a Rainha, que evidencia não só a disputa entre Alicent e Rhaenyra, e evidencia também a hierarquia de posição entre elas. Afinal, aqui a gente tem uma rainha Alicent e uma princesa Rhaenyra. E a gente percebe como, passados esses 10 anos, a Alicent começou a incorporar essa sua posição hierárquica mais alta que a Rhaenyra. E por outro lado, Rhae, ela tá muito mais submissa do que antes. Mas esse título também evidencia o protagonismo feminino desse episódio. Não só porque a gente vai ter mulheres em disputas familiares e de poder, mas porque todo ele é permeado por questões envolvidas em maternidade também. O episódio ele se inicia, inclusive, com a cena de Rhaenyra dando à luz a seu 3º filho. E a gente é quase convidado a compartilhar as dores do parto de Rhaenyra. A gente tem planos bem fechados em seu rosto, sentindo suas dores, a gente consegue ouvir os barulhos que ela faz e os barulhos do ambiente todo. A gente vê eles falando sobre a placenta dela que saiu, a gente vê um cordão umbilical sendo cortado. E tudo isso vindo de uma Rhaenyra que anteriormente tinha demonstrado uma até repulsa em relação à maternidade. Mas aquela repulsa que ela tinha era da mulher ser colocada em um papel único e exclusivamente como a reprodutora. E não é o caso aqui da Rhaenyra. Ela também está participando de decisões políticas aqui do reino no Conselho do Rei, no qual também participa Alicent, a rainha, que se tornou uma pessoa bem reativa e muito contrária às posições de Rhaenyra. E se na primeira fase da temporada a gente conseguia ver nuances do comportamento da Alicent, a gente conseguia se solidarizar com a situação dela, nessa fase aqui parece que ela já foi colocada como um contraponto realmente a Rhaenyra, como uma rival, inclusive um pouco maldosa. E sempre marcando a sua hierarquia. E a primeira vez que a gente viu ela fazendo isso foi só no episódio anterior. Ela demanda ver o filho de Rhaenyra segundos depois dela dar a luz a ele. Ao que a própria Rhaenyra, mesmo lá sangrando, resolve levar o filho nos seus braços para demonstrar força também. Ela tá submissa, mas ela também quer mostrar ali que ela ainda tem o seu poder, só tá esperando chegar a hora dela. Mas de qualquer forma, a gente tem um pouco de uma inversão de papéis aqui. Se ali na primeira fase a gente via uma Alicent tentando se aproximar da Rhaenyra e uma Rhaenyra jovem, desbocada e meio rebelde, aqui a gente tem Rhaenyra nessa posição de tentar de alguma forma se aproximar de Alicent. E o símbolo máximo disso é quando Rhaenyra, numa reunião do Conselho do Rei, oferece uma proposta de casamento entre seu primogênito Jaehaerys e a filha de Viserys e Alicent, Helaena. Mas a rainha não dá nem bola e inclusive ela chama a atenção na frente de todo mundo pro leite vazando dos seios de Rhaenyra, obviamente para causar algum tipo de embaraço, constrangimento na princesa. E a gente vê que esses 10 anos fizeram com que Alicent se preocupasse cada vez mais e se apegasse com aquela frase que o pai dela, Otto Hightower, a disse antes de ir embora de Porto Real, que seus filhos correriam perigo caso Rhaenyra subisse ao trono. A gente vê, inclusive, ela alertando o seu filho Aegon, já adolescente, sobre a postura que ele vai ter que ter, essa postura combativa, porque ele deve herdar esse trono, alertando que ele tem que tomar muito cuidado com os seus primos, os filhos de Rhaenyra, com quem ele convive muito próximo, e quem ela chama de selvagens, inclusive.
Mas parece que Aegon não tá muito se importando com isso não. Ele tá mais preocupado em zoar o seu irmão mais novo com seus primos e curtir a vida jovem adoidada. E o ressentimento de Alicent é tanto que ela ainda se incomoda com a vida pessoal de Rhaenyra, clamando que é uma defesa da decência, da honra. Tá ficando bem conservadora essa Alicent. Isso porque os 3 filhos de Rhaenyra não são nada parecidos com o esposo dela, Laenor Velaryon. Nenhum deles, por exemplo, tem os cabelos prateados dos Targaryen e dos Velaryon. E isso fez com que se gerassem muitos boatos ali na corte de que eles são filhos de Harwin Strong, o comandante da patrulha da cidade. O que inclusive o episódio nos dá a entender que é verdade. Alicent chega a denunciar isso para seu marido, Viserys, mas ele mantém a tradição de não se importar muito não. E sim, apesar de estar cada vez mais doente, sem cabelos, com manchas na pele e sem um braço, Viserys está vivo, ele sobreviveu a esses 10 anos e está aqui. Porém, apesar de seu marido não dar muitos ouvidos às suas queixas, Alicent tem agora 2 grandes aliados. Larys Strong, o novo mindinho que a gente comentou lá no episódio anterior, e, pasmem, Sir Criston Cole, que ainda tá muito ressentido com raiva de Rhaenyra por ela não ter querido fugir com ele. E essas suas alianças é que vão formar a grande crise do episódio. Em um treinamento em que Cole tá dando para as crianças reais, ele acaba dando mais atenção para os filhos de Alicent do que para os filhos de Rhaenyra. E Sir Harry Strong tá por ali e acaba cutucando seu Cole comentando isso. Aí Sir Criston Cole não perde o tempo e insinua que os filhos de Rhaenyra são filhos de Harry Strong. Aí os dois começam a brigar e se já tinha boatos desses filhos serem de Strong, eles ficam ainda mais fortes. Isso faz com que Lionel Strong, a mão do rei, peça a renúncia de seu filho do cargo da patrulha da cidade e também a sua própria renúncia do cargo da mão do rei, o que Viserys nega. Mas ele aceita que Lionel Strong leve seu filho até Harrenhal, a casa da família, para mantê-lo longe desses boatos. E é aqui que Larys usa de suas artimanhas para se aproximar ainda mais da rainha. E não sei se vocês viram a coincidência de sobrenomes, mas Larys é filho de Lionel e irmão de Harry Strong. Mas isso não vai impedir os planos dele. Percebendo que Alicent se sente muito sozinha ali e que ela gostaria que seu pai, Otto Hightower, voltasse a ser a mão do rei, Larys dá um jeito, contrata uns criminosos e simplesmente incendeia Harrenhal, matando a sua própria família para fazer, vamos dizer assim, um favor para Alicent, que não tinha nem pedido esse favor, e ser o novo Lord Strong. E uma coisa interessante, Viserys perdeu seu outro mão do rei no mesmo episódio em que ele aparece pela primeira vez sem a sua mão. Lembra que alguns episódios anteriores eu comentei que quando ele demitiu Hightower foi a primeira vez que ele apareceu sem uns dedos e que talvez então isso teria uma simbologia relacionando o cargo da mão do rei com a mão do rei Viserys? Acho que aqui ficou mais clara ainda essa simbologia. E isso acontece quando Rhaenyra já tinha decidido partir de Porto Real depois que aqueles boatos sobre a paternidade de seus filhos foram crescendo. Então ela parte com Laenor para Dragonstone e a gente percebe que eles ainda têm aquele acordo funcionando. Inclusive, o filho a quem ela deu à luz nesse episódio se chama Joffrey, como aquele antigo namorado de Laenor do episódio anterior. Mas parece que o acordo está dando algumas rusgas entre os dois. Velaryon parece muito mais animado com a farra e animado com batalhas, inclusive, do que em cumprir seu papel como rei consorte. Mas beleza, falamos aqui dos dois lados aqui de Porto Real. Mas você acha que Daemon Targaryen não ia aparecer? Apareceu sim, só que ele tá bem longe de Westeros e parece que não tá muito afim de voltar não. A gente descobre que ele se casou com Laena Velaryon, cujo interesse também apareceu no episódio anterior, e já tem 2 filhas.
E eles têm vivido como viajantes e estão nesse momento em Pentos, uma das cidades livres de Essos. E por conversas entre Lena e Daemon, a gente percebe que faz tempo que eles não vão para Westeros. E Lena pede para Daemon para que eles voltem, ela tá grávida de um terceiro filho e ela quer poder criar seus filhos à maneira dos seus costumes da sua família. Mas Daemon, novamente, não liga para o que suas esposas pensam, né? Então ele meio que ignora. Ainda que nesse episódio ele seja um pouco mais humanizado. A gente não vê ele cometendo nenhuma provocação ou nenhum ato bárbaro. Ele parece, inclusive, cansado e reflexivo. E, na verdade, essa trama, ela faz alguns paralelos, inclusive com o primeiro episódio da série. Primeiro porque Lena entra em trabalho de parto de seu terceiro filho e o parto parece que não tá dando certo. Exatamente como o parto da primeira esposa de Viserys no início da série. E o mestre que está ali fazendo o parto dela avisa Daemon como fizeram lá para que Viserys decidisse a vida de sua esposa. E vocês lembram que lá Viserys fez o quê? Resolveu que preferia o bebê do que a vida de sua esposa. Mas a gente não chega a ver uma decisão dele porque Lena, percebendo por si só que aquele parto não tá dando certo, ela mesma decide ir até o seu dragão e ordenar Dracarys para que ele a queime. E a gente vê Daemon correndo atrás dele, mas sem conseguir evitar de que isso ocorra. Que infelizmente me pareceu mais uma morte prematura da série. Lena me pareceu uma personagem muito interessante que eu queria ter conhecido um pouco mais também. Da mesma forma que Lady Rhea e Joffrey no episódio anterior. E a gente também tem, obviamente, um paralelo com Rhaenyra, né? A gente vê dois partos aqui. O parto de Lena, que infelizmente não deu certo, e o parto de Rhaenyra. Ambas teriam 3 filhos, Rhaenyra 3 homens e Lena ainda tem 2 mulheres. A gente não sabe qual seria o terceiro. Aí, apesar de a gente não ter visto a decisão de Daemon, eu sinto que o episódio quis passar que ele ainda teria preferido manter a vida de Lena, trazendo mais essa camada para o personagem. E agora ele, viúvo, com suas 2 filhas, não sabemos o que vai acontecer. E um ponto para se ficar atento, além dessas intrigas familiares dos Targaryen, é a questão política envolvendo as Stepstones. De volta, a gente voltou para elas. Porque a triarquia está ressurgindo com o apoio de Dorne e vai atacar de novo a região. Inclusive, o líder de Pentos, ele oferece a Daemon Targaryen uma aliança para que eles combatam ali de novo. E aí, como será que vai ser essa nova guerra aqui? Será que dessa vez Daemon vai ter um papel importante? Como será que Viserys vai agir dessa vez em relação às Stepstones? Tudo isso fica para o próximo episódio. Então, pessoal, no geral é isso. Eu gostei muito das novas atuações também, principalmente da Olivia Cooke e da Emma Darcy. Elas conseguiram, acho que, dar uma sequência no trabalho das atrizes anteriores. A gente vê olhares parecidos, gestos de rosto muito parecidos, ainda que a personalidade das duas tenha dado uma mudada nessa segunda fase. Eu gostei muito como as atrizes estão trabalhando aqui. Então é esse o meu comentário de hoje. O que chamou mais a atenção de vocês nesse episódio? Comentem aqui, comentem quais as expectativas para essa segunda fase. Obrigada por seguir comigo até o final do vídeo e por estar seguindo aqui os comentários que eu estou fazendo sobre a série. E logo eu volto com mais comentários de séries e de filmes. Então até a próxima!